Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bom? Aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido o capítulo 2 e feito os exercícios. Agora vamos ver o capítulo 3, a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra, que vai de 1814 a 1918. Então, para a gente compreender um pouco a Primeira Grande Guerra, a gente tem que entender um pouco do processo de formação do mundo contemporâneo. E principalmente a unificação de dois países, Alemanha e Itália, na segunda metade do século XIX. Nesse momento também estava passando a segunda revolução industrial, que estava se espalhando pelo mundo. Estava também ocorrendo uma corrida imperialista. Os países europeus estavam querendo transformar os continentes asiáticos e africanos em suas colônias. Buscavam local para escoar sua produção industrial, matérias-primas para sua indústria e o domínio de territórios para alienar sua população. Logo, quem saiu na frente conseguiu grandes territórios, como a Inglaterra e França. Isso vai gerar algumas disputas, principalmente com a Alemanha e com a Itália, que vão chegar atrasadas nessa corrida colonial. Logo, dentro de alguns países europeus vai começar a surgir movimentos nacionalistas, que é uma característica da era das revoluções, o surgimento da questão da nação. Logo, esses países, com medo de estourar um conflito, eles vão começar a se armar, o que a gente chama de paz armada, que vai ser um período de relativa paz na Europa, de 1871 a 1914, marcado por grandes investimentos em armamento. E o Império Turco-Otomano começou a passar por um processo de fragmentação. Vocês lembram? Ele formou-se no século XIII. Porém, no final do século XIX e no início do século XX, ele já estava começando a perder território, principalmente com a independência da Sérvia, Montenegro e Romênia em 1878 e algumas guerras bálcanas no início do século XX. O Império Otomano, conhecido como doente, morto ou moribundo, ele foi um império fundado no século XIII, no noroeste de Anatólia, na região de Buli e Surru, pelo líder tribal Oghul. Em 1354, os otomanos cruzaram para a Europa e conquistaram os Balcãs. Ele se transformou aos poucos no Império Transcontinental, que pegava a Ásia, norte da África e parte da Europa, os Balcãs da Europa. Tão grande que eles vão conseguir derrotar o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Em 1453 vai cair a sua capital, a cidade de Constantinopla, na mão do sultão Maomé II, que vai derrotar o imperador bizantino. Aqui foi como esse império foi se expandindo. Repare, começou pequenininho, em azul, vocês dão uma olhadinha aí, vocês devem estar vendo. Foi se expandindo no século XVI. As portas de Viena, literalmente chegaram no século XVI, XVII as portas de Viena e pegavam onde era o Império Bizantino, norte da África, parte da Ásia Menor e um pouco da Europa, na região dos Balcãs. Foi o apogeu no século XVII. Repare, gigante. Porém, ele começou a entrar em declínio a partir do século XVIII. Ele não conseguiu acompanhar principalmente as revoluções industriais europeias. Também sofria com questões administrativas. Ele tinha uma falta de organicidade na sua população. Eles não se sentiam todos parte desse império. E faltou também uma forte liderança na condução dos assuntos do Estado. Pouco a pouco, a Europa foi pressionando o Império Turco-Otomano e tirando as suas fronteiras. Eles vão perder a Argélia, o Egito, e vai tentar se reorganizar, principalmente a partir durante o período de Tazimate, que vai fazer uma série de reformas constitucionais, conduzir um exército bastante moderno, reforma no sistema bancário e a substituição de guildas por fábricas modernas. Em 1853, a arte promete igualdade para todos os cidadãos otomanos, independente de sua etnia e religião. Mas, infelizmente, a partir do século XIX, o Império Otomano começou a entrar em crise. O que acontece? Em 1821, a Grécia vai se tornar um primeiro país dos Balcãs a declarar sua independência do Império Otomano, a partir da guerra. Em 1875, os principados afluentes sérvio, Montenegro e România declaram unilateralmente a sua independência do Império Otomano. Em 1878, o Chipre vai ser alugado para os britânicos em troca de favores da Grã-Bretanha. Em 1798, o Egito, que era um grande país, vai ser ocupado pelas tropas de Napoleão I da França, depois ocupado pelas tropas francesas em 1882. Em 1830 e 1902, a partir da Argélia, ocupada pela França, a Tunísia ocupada pela França e a Líbia ocupada pela Itália.
ou seja, seu império no norte da África vai se desfragmentar. Logo, vendo que o império caía, estava entrando em colapso, vai ocorrer uma revolução, chamada Revolução dos Jovens Turcos, em 3 de julho de 1908, com o anúncio do sultão da restauração da Constituição de 1876 e a convocação do Parlamento Otomano. Vai marcar a dissolução desse império. O Império Austro-Húngaro vai anexar a Bósnia e Herzegovina em 1908 e vai marcar também uma tentativa da Alemanha de conseguir acesso ao petróleo. Eles vão tentar construir uma ferrovia que é de Berlim a Bagdá, capital da Alemanha ao Iraque, passando pelo Império Otomano. Isso também vai desempenhar fortes tensões da Primeira Guerra. E o que nós vamos ver quando o Império Otomano se alia à Alemanha e à Áustria, perdem a guerra. Quando termina, ele é extinto e emerge a República da Turquia. Aqui é um exemplo dessa rodovia, que demorou quase 40 anos para ser construída. É a chamada Ferrovia Berlim-Bagdá, ou Ferrovia de Bagdá, que ia de Berlim até a cidade de Bagdá, no Iraque. Ela foi planejada para ligar a cidade do Iraque, 1.600 quilômetros, e era para a finalidade de escoar petróleo para a Alemanha. Reparem, gigante. Aqui é o Império Otomano no início do século XX. Repare que ele já perdeu o norte da África, ele retém regiões da Ásia Menor, mas vai perder sua parte balcânica, vai perder a região da Sérvia, Bulgária e a da Romênia. Ainda tenta manter, e a Grécia, tenta manter influência sobre a Bósnia e Herzegovina. Logo, aqui era como ele era representado. Ele era usualmente chamado do homem doente da Europa. Aqui é uma caricatura da época, Os Cães da Guerra, de 11 de junho de 1876, do Push, representando a Rússia atacando os otomanos. De trás de 4 cães representam as nações balcânicas, enquanto o Reino Unido, escondido atrás de uma cerca, recomenda que a Rússia tenha cuidado. Logo, a Europa começa a entrar em um período de acirramento, principalmente quando a Alemanha se unifica em 1871 na Guerra Franco-Prussiana, a partir desse conflito. Então, o que faz? A Alemanha tinha um chanceler chamado Otto Bismarck, conhecido como o chanceler de ferro. Ele vai tentar tirar um pouco da Alemanha do isolamento político que ela tinha, principalmente da França e da Inglaterra. Os principais adversários da Alemanha, na época, eram a França e a Inglaterra. Logo, ela começa a fazer uma aliança com o Império Austro-Húngaro e com a Rússia. Em 1873, eles formam a Liga dos Três Imperadores. Em 1878, a Rússia começa a se afastar um pouco da Alemanha, ela começa a se chegar próximo da França por conta de divergências com a Áustria. Logo, o que a Alemanha faz? Ela tenta buscar um outro aliado de peso na Europa, junta a Alemanha, Itália e Áustria para assinar um acordo de defesa em caso de guerra, em 1882, chamado de Tríplice Aliança. A França, com medo da Alemanha e da Itália e da Áustria, assina um acordo com a Rússia em 1894 e começa a emprestar dinheiro. Em 1904, a Inglaterra, percebendo a força da Alemanha, assina um acordo com a Rússia e a França para formar a Entente Cordiale. Em 1907, a Alemanha formaliza a sua Tríplice Aliança. Era mais ou menos esse mapa aqui com as alianças militares da Europa. A Rússia de um lado, a França do outro, o Reino Unido do outro. Enquanto a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália apertados. E a Sérvia e Montenegro aliado da Rússia. Então, o que acontece? A Alemanha e a Itália começam a reivindicar seu naco nessa corrida imperialista porque chegam atrasados. Tentando buscar uma solução, a Inglaterra e a França chamam uma conferência chamada Conferência de Berlim, que vai de 1884 a 1885. Logo, a Alemanha tentou redistribuir principalmente as colônias africanas. Ela buscava aumentar seu império colonial em busca de mercado para seus produtos industrializados, força de trabalho e matéria-prima para suas indústrias. A Inglaterra e a França estavam ficando para trás na corrida tecnológica e começaram já o seu monopólio comercial, o antigo pacto colonial, para proteger suas economias e garantir seu mercado de produtores e consumidores. Logo, o Kaiser Guilherme II, insatisfeito com essa situação, ele começa a reivindicar e a provocar. Um dos primeiros conflitos vai ser pelo controle do Marrocos.
onde vai haver um desentendimento entre as potências europeias. Logo, Guilherme II vai desembarcar no Tânger, na capital marroquina, propondo a independência do Marrocos. A França e a Inglaterra, tentando controlar a situação, eles fazem a Conferência de Algíris, onde a independência marroquina foi confirmada, mas a França obteve o controle da política do Banco Estatal do Marrocos, com apoio da Grã-Bretanha. Faz um acordo entre a França e a Alemanha pelo Marrocos, em 1908, os franceses cedem parte do Congo belga para a Alemanha. Aqui à esquerda é uma sarja da época, quando o Marrocos era dividido. A França de um lado, a Alemanha do outro, a Inglaterra do outro, puxando o Marrocos. Aqui é onde o Marrocos se localiza no norte da África, próximo da Espanha. Marrocos me lembra muito um filme muito bacana da Segunda Guerra, Casablanca, quem quiser assistir. Só surgiu uma série de movimentos nacionalistas. Movimentos como o pan-germanismo, que visava a unificação dos povos germânicos sob o comando do Império Alemão, o pan-eslavismo, buscando a unificação dos povos eslavos sob o comando do Império Russo, o pan-revanchismo, desejo de vingança da França por conta da derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1871, quando eles perderam 2 territórios ricos, a Alsácia e a Lorena. O desejo de formar a Grande Sérvia, a intenção da Sérvia de reunir os povos eslavos da região dos Balcãs, e o revanche do Império Turco-Otomano, querendo retomar os seus territórios perdidos anteriormente. Logo, a Europa estava um grande barril de pólvora. E onde vai desencadear essa guerra vai ser o controle dos Balcãs, que é uma região bem ao sul da Europa, que faz divisa com a Ásia Menor e ponte com a Ásia Menor. O que acontece? Lá era uma região de influência da Rússia, por conta dos povos eslavos. A Áustria tinha sua influência na Bósnia, a Alemanha queria construir sua estrada de ferro para escoar o petróleo dos árabes, a Sérvia queria formar a Grande Sérvia com os povos eslavos, o Império Otomano queria ir à desforra por conta do conflito de 1912 com a Grécia. Logo, o que vai declarar esse estopim da guerra? O arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria, ele vai viajar a Sarajevo, capital da Bósnia, para anunciar a criação da Tríplice Monarquia. A Áustria, a Hungria e Bósnia, que a Hungria estava sob o comando da Áustria desde a segunda metade do século XIX. Então, quando ele estava saindo da prefeitura, ele vai sofrer um atentado. Numa rua que ele vai passar, ele vai sofrer um atentado. Em 28 de junho de 1914. Um jovem servo chamado Grávido Philippe vai atirar contra ele e vai matar ele e a esposa dele, Sofia. Tudo isso vai causar um grande problema diplomático entre a Áustria e a Sérvia. Esse jovem fazia parte de uma organização chamada Mão Negra e eles queriam a libertação da Bósnia. Só que ele mal sabia que os atos dele iam causar um grande estrago, tanto que ele não vai ver nem o fim da Primeira Guerra. Ele vai morrer, se eu não me engano, de tuberculose, vai morrer numa prisão e com muita depressão, porque sabendo que ele causou um grande conflito. Passando isso, a Áustria e a Sérvia vão começar a trocar acusações durante o mês de julho. Ambas as duas confiavam nos seus aliados para a guerra. Posteriormente, vendo a impossibilidade de resolver essa situação, a Áustria declara a guerra para a Sérvia em 1º de agosto de 1914. Assim arrastando seus aliados e gerando um grande estopim, um grande conflito. Esse conflito vai ser conhecido como a Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui é um videozinho que eu vou mostrar para vocês desse assassinato. Domingo, 28 de junho de 1914. Vou mostrar para vocês. Pessoal. Pela manhã, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, assistiam à missa em uma capela montada para eles em seu hotel. Deixando o hotel no subúrbio, eles pegaram um trem rumo a Sarajevo, uma viagem de meia hora. No terminal da ferrovia, nos limites da cidade, eles se transferiram para automóveis. E com eles seguiram o resto do caminho. Entrou em Sarajevo em torno das 9h30 e 10 horas da manhã, seguindo para a prefeitura. A chuva da manhã tinha parado. A capota do carro foi aberta. Naquela manhã, Gavrilo Princip, um adolescente bósnio-sérvio que tinha como escolha de carreira ser um mártir, estacionou com os conspiradores junto aos aterros do Apel,
em 3 lugares interceptados por pontes. O veículo do arquiduque passaria, portanto, na frente de um punhado de assassinos nacionalistas. Na primeira das pontes, a procissão do arquiduque entrou na zona de matança. 3 conspiradores formaram uma linha ao longo da margem do rio e mais 2 na terra. A primeira tentativa de matar o arquiduque veio da margem do rio, através de Nedeljko Gabrinovich, que pediu a um policial para apontar qual era o carro de Franz Ferdinand. Então, em um poste de luz, ele tirou a trava de sua bomba para detoná-la. Ele jogou a bomba contra o carro do arquiduque, batendo contra a capota sanfonada do conversível, de onde ela rolou para explodir contra a roda do carro que vinha na sequência. A condessa sentiu algo bater contra seu pescoço, enquanto os ocupantes do carro de trás tiveram ferimentos leves. Príncipe, que ouviu a explosão e gritos da multidão, correu para o local onde parecia tudo ter terminado. Os policiais tinham Gabrinovich firmemente sob custódia e o estavam arrastando para a delegacia. Nenhum dos outros conspiradores foi encontrado. Sozinho, Príncipe voltou para o seu ponto inicial na margem do aterro do Apel, no que era chamada Ponte Latina. Ele atravessou a rua. Dos outros conspiradores, um estava tão apertado na multidão que não conseguiu tirar sua bomba do bolso. O segundo viu um policial parado junto a ele e achou que qualquer movimento seria arriscado demais. O terceiro sentiu pena da esposa do arquiduque e não fez nada. O quarto perdeu a paciência e foi para casa. Franz Ferdinand decidiu cancelar seus planos, o que fez com que sua procissão manobrasse por becos sinuosos em direção ao museu. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque. O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ele ficou estonteado com sua sorte repentina e rapidamente se agarrou àquela chance. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido. Príncipe virou a arma para si, mas foi contido do disparo por um espectador que o jogou no chão. A confusão seguiu conforme a multidão e a polícia batalhavam para pegar o assassino juvenil. Príncipe tentou se matar mais uma vez. Pegou em seu bolso uma cápsula e engoliu. O veneno era velho e não funcionou, fazendo apenas com que ele vomitasse. A multidão o cercou e começou a espancá-lo. A polícia o arrastou para longe da multidão. Enquanto isso, a limusine se apressou para pedir ajuda. Sophie querida, não morra. Fique viva por nossas crianças, gritou Franz Ferdinand, e assim repetiu cada vez mais fraco. Não foi nada. Enquanto o socorro perguntava ansiosamente como se sentia. O primeiro tiro foi dado perto das 10h30. Sophie morreu às 10h45. O arquiduque morreu por volta das 11 horas. Não foi nada. Gostaram? Aqui eles saindo, a última foto, eles saindo da prefeitura. Aqui são algumas confusões a posteriori e estourou a guerra. A guerra é marcada em 3 momentos. Primeiro, a guerra de movimento, que vai de 1914 a 1915, caracterizado por grandes movimentações militares no cenário europeu, conflito entre a Alemanha e a Áustria contra a França, Inglaterra e Rússia. Vai marcar também a traição da Itália. A Itália, que no primeiro momento apoiava a Alemanha, vai se voltar contra a Alemanha em troca de territórios na Áustria, prometidos pela Inglaterra e França. Depois vai começar a ter a Guerra de Trincheiras, de 1915-17, marcado por poucas movimentações, construção de trincheiras, estabilização das frentes. Vai ser marcado também pela Revolução Socialista na Rússia, que explode, e a saída da Rússia da guerra, no terceiro momento, no Tratado de Brest-Litovsk, em 3 de março de 1918. E, por fim, a retomada do movimento, quando a caracterização de movimento por parte das tropas inglesas, americanas e francesas e a derrota da Alemanha
em novembro de 1918. Aqui é um exemplo das trincheiras. Antigamente a guerra no século XIX era uma guerra de movimento, de cavalaria, de espada. Essa guerra não, é uma guerra diferenciada. Os cavalos começam a perder importância e o tanque, a trincheira e principalmente a pá é a melhor arma para todas. Aqui é um exemplo de um exército inglês, dá para ver pelos capacetes. O exército russo, dá para ver não só pelos capacetes, mas como pela péssima trincheira feita por eles. Aqui é exemplo de uma introdução de uma nova arma, o tanque, que é chamado veículo blindado. Vai ser introduzido pelos aliados. Ele é todo protegido com metralhadoras. E vai ser marcado também por inovações, tanto no campo bélico como também na parte de táticas de guerra. O uso do avião. O avião que vai ser descoberto, vai ser inventado no final do século XIX, mas ele vai começar a ser utilizado na arte da guerra. Vai surgir as forças aéreas nacionais. O uso de submarinos na Batalha dos Mares, a invenção do radar, canhões de grosso calibre, o uso disseminado da metralhadora, o uso de armas químicas como um gás venenoso, o uso de zeppelins infláveis para bombardear regiões civis e a mobilização de grandes efetivos e principalmente a convocação obrigatória. Todos entram na guerra. O uso de tanques, aqui é um exemplo da aviação. Primeiros aviões, eles eram a hélice, turbohélice, que a gente chama. As metralhadoras ficavam na frente. Aqui é um exemplo do Barão Vermelho. Os submarinos. Acho que esse submarino é norte-americano pela bandeira. Aqui é os canhões de Jerusalém dos ingleses, usando contra o Império Otomano, que vai apoiar os alemães. Aqui é um exemplo das armas químicas, que vão matar. E aqui é um exemplo dos soldados se protegendo das armas químicas, utilizando máscaras sendo vedados, porque alguns gases, como o gás mostarda, o gás clorídrico, quando matava, aleijava. Em 1917 vai ser um ano de mudanças, porque os Estados Unidos, que vai ficar neutro no início, só emprestando e vendendo coisas para os países da Tríplice Entente, vai entrar fornecendo alimentos, armas, homem e dinheiro. Vai marcar a derrota da Rússia e vai marcar a emergência da Revolução Socialista e a queda do czarismo russo. Também vai marcar a introdução maciça de tanques pela Tríplice Entente, que vai ajudar na derrota da Alemanha, que vai ficar sozinha, abandonada pela Itália e tendo que carregar o Império Turco Otomano e também tendo que carregar a Áustria. E vai marcando em 9 de novembro, quando o czar Guilherme II renuncia e assina um armistício de Amsterdã e foge para a Holanda, onde ele acaba a monarquia alemã. Logo a posteriori, a Alemanha vai ser obrigada a assinar o chamado Tratado de Versalhes, que vai ser uma conferência que vai ocorrer em Paris, de 1900, Conferência de Paz de Paris, onde ela praticamente vai ter que pagar sozinha a conta da guerra. Vai perder a Alsácia e a Lorena, devolvida para a França, que ela ganhou na Guerra Franco-Prussiana. A Soutulândia vai ser devolvida à Dinamarca. As províncias de Poznan e a Prússia Oriental, que a Prússia Oriental tinha conquistado nas partições da Polônia, devolvidas à população local, tendo ganho a liberdade. E Surts, região da Alta Silésia, vai para a Tchecoslováquia, que vai ser um país criado pelas potências aliadas. A Alta Silésia vai para a Polônia. As cidades alemãs Eupés e Mamberg vai para a Bélgica. A região do Soldal da Prússia Oriental vai para a Polônia. Parte setentrional da Prússia Ocidental, Capet, vai ficar sob controle francês, depois vai para a Lituânia, outro país criado artificialmente. E na parte oriental da Prússia Oriental e na parte sul da Prússia, como Valmir no Sarre, vai para a Polônia. A província do Sarre vai ser comandada pelas Ligas das Nações durante 15 anos. E a cidade de Danzig vai ficar conhecida como Cidade de Danzig, sob o controle das Ligas das Nações. Posteriormente, a Alemanha vai ter que assinar outro tratado, o Tratado de Saint-Germain, em 10 de setembro de 1919. Logo, o que vai acontecer? Os aliados vitoriosos pela nova República da Áustria na cidade de Sandan, na França. A Boêmia, a Morávia e algumas comunas como da Áustria vai ter que passar para a Tchecoslováquia. Trem de Tirol e Medina Canal vai passar para a Itália, bem como as partes de Istria e da Dalmácia. Parte baixa da Estíria e algumas partes da Carícia vão passar por reino da Sérvia, Croácia e Eslovênia. Foi estabelecido um referendo para decidir se o território de Kavak, na Carinha, deveria pertencer à Áustria ou Eslovênia. Parte do território ocidental da Prússia ocidental da Hungria passou à Áustria com o nome de Bulgária.
e proibisse a Áustria de comprometer a sua independência, o que impedia aquele país de unir político e economicamente a Alemanha sem prévia anuência do Conselho das Ligas das Nações. A Áustria também vai ser um dos países mais prejudicados, porque seu território vai ser muito reduzido, junto com a Alemanha. Ela vai ser literalmente fatiada. Vai perder a Hungria, vai perder outros territórios aqui nessa região toda. E vai perder a Bósnia-Herzegovina. E vai perder territórios para a Itália também. Literalmente, vai perder até sua saída para o mar. Outro tratado, o Tratado de Sèvres, vai ser um que vai marcar o fim do Império Turco-Otomano e sua relação com os aliados. O que vai acontecer? Ele vai ser feito em 10 de agosto de 1920. O tratado, ele partilhava o Império Otomano entre o Reino da Grécia, o Reino da Itália, o Império Britânico e a República Francesa, além de estender o domínio do território da Armênia e a criação do Estado Curdo, que até hoje não foi criado na região do norte do Iraque. Aqui é como o resto do Império Otomano vai ser dividido. Vão dar um mandato para a Grã-Bretanha, para a França, a Armênia vai pegar parte, os italianos vão pegar outra e no final vai, literalmente, a Grécia também vai pegar, recuperando os tempos que ela tinha da antiguidade, literalmente vai ser retalhado. E do Império Otomano vai nascer a Turquia. E o Tratado de Lusitania é um tratado de paz firmado em 24 de julho de 1923 na cidade suíça de Lusitania, pelo Reino Unido, França, Itália, Grécia, Romênia, Reino da Sérvia, Croácia e Turquia. Estabelece a criação da Armênia e a criação de Estado curdo. Aqui é um exemplo, a paz de Lusitania, Anatólia. Aqui já é mais ou menos, seria bem aqui no norte, o Estado curdo, no norte do Iraque. Nunca foi criado. E outros tratados, principalmente o Tratado de Versalhes, da Alemanha, Saint-Germain, da Áustria e Lusitânia, do Império Otomano, eles vão chegar à seguinte conclusão: a Alemanha vai ser a maior prejudicada, porque ela vai perder suas colônias ultramarinhas na África, Ásia e Oceania, vai perder grandes faixas territoriais e a criação de novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Lituânia, Estônia, Letônia. Vai acabar com o fim da Áustria-Hungria, a Alemanha vai ter que pagar multas pesadas, o fim do exército regular alemão, permitindo só um contingente de 100 mil homens, a perca da Alsácia-Lorena, que eram duas regiões ricas. E depois disso, a Alemanha vai ficar numa grande depressão, vai rolar uma grande depressão europeia por conta das despesas. O saldo da guerra, mais de 9 milhões de mortos entre civis e militares, 30 milhões de feridos, declínio da Europa, marca o fim do eurocentrismo e a ascensão dos Estados Unidos como grande potência e o maior credor no mundo. A Primeira Guerra foi maravilhosa para os Estados Unidos. Eles entraram como o maior devedor do mundo e saíram como o maior credor. Intensificação dos problemas da Rússia do czarismo, o fim do czarismo e a implantação do socialismo. E a Alemanha vai surgir um forte movimento de revanche, de mágoa e de revolta que vai permitir a ascensão de movimentos totalitários, tanto na Itália com o fascismo, como na Alemanha com o nazismo. Os Estados Unidos vão se tornar o país mais rico do mundo, vai acontecer greves operárias no sentido de tentar parar a guerra, vai marcar a introdução da mulher como força de trabalho, porque o homem vai para a guerra, a mulher vai trabalhar nas indústrias, as mulheres vão começar a conseguir direito a voto, principalmente na Grã-Bretanha, e vai marcar o fim dos grandes impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano, e marcou o surgimento da União Soviética. Um historiador inglês, Eric Hobsbawm, na verdade ele é egípcio, mas a gente chama que ele é inglês. Ele vai falar, vai resumir bem como isso vai ficar com a Alemanha. Impôs à Alemanha uma paz punitiva justificada pelo argumento que o Estado era o único responsável pela guerra e todas suas consequências. Para mantê-lo permanentemente enfraquecido, isso foi conseguido não por perdas territoriais. Essa paz punitiva foi, na realidade, assegurada privando a Alemanha de toda uma marinha e uma força aérea efetiva, limitando seu exército a 100 mil homens, impondo reparações teoricamente infinitas e privando a Alemanha de todas as suas antigas colônias. Ou seja, a Alemanha foi humilhada e reduzida a quase nada, uma grande potência. Aqui é a marca da assinatura do Tratado de Versalhes. E aqui é 2 mapas da Europa antes e depois da Primeira Guerra. Repare que os maiores perdedores territoriais foram a Alemanha
e a Áustria. Elas foram praticamente retalhadas. Olha a Alemanha, como ela ocupava. Depois perdeu muitos territórios, principalmente ao leste. Perdeu bastante território ao leste e ao sul. Enquanto a Áustria, que era um país gigante, foi praticamente reduzido a nada, a pequenininho. E a criação de estados artificiais, que é uma espécie de um cordão sanitário. Repare, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Tchecoslováquia, a Hungria se desfaz, a Romênia cresce territorialmente, e entre outros, o surgimento da Turquia. Ou seja, a Europa mudou. Exemplo, esse mapa mais aprimorado desse negócio, a criação da Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria, que é remodelada, a perca da Alsácia e da Lorena Oeste, Eurama-Peste para a Bélgica, Suácia para a Dinamarca, a criação da Iugoslávia, que é a aglomeração desses povos eslavos, a Romênia também, nas fronteiras foi modificada, e o Império Turco-Otomano, que foi literalmente esquartejado para a França e para a Inglaterra. Isso vai sair uma coisa boa, vai se criar a partir de 1919 a 43 um organismo multilateral para mediar as relações entre os países. Na verdade, seria o pai da ONU, que a gente chama de Liga das Nações, com sede em Genebra, onde vai ser encampado pela proposta do presidente norte-americano. Ele tentou fazer uma paz sem vencidos e nem vencedores. Porém, ele falhou. Convencidos e vencedores. Tudo isso vai marcar a ascensão de movimentos totalitários e uma das causas para a Segunda Guerra que nós veremos ao longo do ano. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, basta entrar em contato, pessoal.